Pessoal, aqui é o professor Vitor Biazon. Eu sou a professora Cecília. Eu sou o professor Ednilson. E nós estamos aqui para o momento que você estava aguardando, nosso Plantão Tira Dúvida. Então, hoje tem Plantão Tira Dúvida que é sucesso sempre. Pensando aí, você que passou pela disciplina ou que está passando pela disciplina de sustentabilidade e responsabilidade social, nós preparamos algumas dicas para vocês, para ajudar a organizar aí a sua cuca na hora de estudar para avaliação. Mas antes disso, uma outra dica importante que a gente gostaria de passar é quando fizemos uma análise sobre as atividades de estudo. Percebemos que algumas questões que não deveriam ser erradas foram muito erradas pelos senhores. Por isso, a gente trouxe essas questões para cá, para verificarmos o que é que nós erramos, por que é que nós erramos, na verdade, e se isso acontecer de novo, se essa questão cair em prova, ou se você tiver que encontrar esse assunto em outras ocasiões, você já vai saber por que errou e saberá também qual a resposta correta. Vamos lá? Vamos. Na atividade estudo 1 tinha uma questão que falava o seguinte, eu vou ler, tá, gente? Valores como honestidade e sinceridade são relativos apenas em discursos que buscam justificar imoralidades. Não existe uma ética especial para os negócios. Existem situações peculiares nos negócios que desafiam as exigências morais, que dificultam a decisão e a ação dos agentes morais. Situações que exigem ponderação, escolha e decisão. Mas as regras são as mesmas. Não vale roubar, enganar e nem mentir. Então, a respeito daquilo que vocês discutiram na aula 1, analise as afirmações a seguir, assinalando falso para falso e verdadeiro, e V para verdadeiro. Então, nós tínhamos aqui, primeiro, a confiança deve ser a moeda mais valiosa na manutenção da ética empresarial. Poxa, como é que eu vou fazer negócio com alguém com quem eu não confio? Não dá. Então, ok, a confiança deve estar ali super em cima. Segundo, a ganância humana acaba por corroer a confiança recíproca que sustenta a integração social. Poxa, quando você lida com alguém ou com uma empresa e você percebe nitidamente que a pessoa só pensa nela, né, tá aquele desespero por ganhar, isso mina qualquer confiança. Isso acaba com a confiança. Possivelmente destrói as relações de comercialização que porventura vocês teriam. Então, ok, essa afirmativa é verdadeira. Terceiro, a sociedade em geral acredita que as empresas são sustentáveis. Vem cá, a gente não é bobo mais. Tempos atrás até pode ser que a gente acreditasse, mas agora com tanta tecnologia, com tanta informação circulando, dizer que a sociedade em geral acredita, não. Então não. Se fosse assim, uma parte, a alternativa dissesse parte da sociedade, aí ela estaria correta. Mas em geral a gente sabe que não, né, gente? Você confia? Você acha que todas as empresas, né, são sustentáveis? Eu não acredito. Você conhece o processo produtivo delas? Então é complicado a gente dizer que a sociedade em geral acredita que as empresas são sustentáveis. Então essa afirmativa é falsa. E a última, quarta, a atividade empresarial é regida pela lógica de que é moralmente aceitável, ou seja, mentir nos negócios, pois o que importa é a maximização dos lucros e aumento de competitividade da empresa no mercado. Olha, se a atividade empresarial é regida por essa lógica de que pode mentir para ter lucro, eu quero ir embora desse país, eu quero ir embora desse mundo, eu quero ir embora desse planeta. O enunciado já fala que não vale mentir, enganar, né, e roubar. Então, se prestar atenção no enunciado da questão, que isso que é importante, pessoal. Fazer essa interpretação do enunciado, que muitas vezes diz muito, sim, né, sobre as alternativas. Atenção, então, etc. se lesse lá em cima, já ia ver que essa é falsa. E a professora Miriam tratou disso na aula 1. Na aula 1. Então, se você assistiu, com certeza você acertou. Agora, se não, puxão de orelha, vale a pena assistir a aula. Nós batemos nessa tecla módulo a módulo. É necessário fazer atividade de estudo e assistir às aulas ao vivo. Claro, as aulas conceituais, claro, desenvolver fórum, óbvio desenvolver mapa, né, estar presente aqui em todos os momentos do processo. Então, verdadeiro, verdadeiro, falso, falso.
Temos também aqui na atividade de estudo 1 uma questão que os professores perceberam que teve muito índice de erro. Vamos a ela. As grandes corporações e até mesmo companhias menores, mas que são bem estruturadas, além de buscar conquistar e manter mercados onde possuem suas matrizes, também expandem essa guerra para além de suas fronteiras, em um processo de globalização já bastante estabelecido. Então, discutir globalização já é um assunto até bastante batido, já estamos falando nisso há algum tempo. Então, a questão oferece 4 afirmativas para a gente verificar quais delas são verdadeiras ou não. Primeiro, os governos buscam, mediante várias medidas, conseguir preservar empregos em seus respectivos países. Entre essas medidas está a entrada livre de produtos estrangeiros, e ainda que não atendam às normas de qualidade. Não, né? A globalização existe para facilitar a entrada de produtos estrangeiros, mas esses produtos não vão entrar e sair quando quiserem de qualquer forma. E é imposto barreiras, né? Pra Certamente. E tal, para ver se atende a norma, né, daquele país e tal. Então. Vai lá para o Paraguai e tenta trazer para o Brasil uma quantidade absurda aí de produtos para você ver se você não vai ser barrado. Então, quem já teve essa experiência, não que eu já tenha tido, Nem. mas a gente sabe que não é simples assim entrar e sair. Então tem barreiras sim para que esse produto entre no país. Então a primeira já está errada. 2. Esta imposição de barreiras diversas pelos países prejudica o fluxo de produtos e divisas entre eles, penalizando principalmente os países mais pobres. Claro, os países em desenvolvimento eles acabam sofrendo mais com a falta de possibilidade de livre comércio. Por quê? Muitas vezes os produtos também são mais caros, internamente são vendidos mais caros, quando trabalham com processo de exportação, por toda uma questão né, financeira, podem chegar em outros países também mais caros. Então sim, essa é correta porque os países mais pobres sofrem com esse fluxo de barreira. 3. As normas reguladoras, se atendidas, geram uma certificação que tem validade nacional e internacional, sendo reconhecida por mecanismos certificadores que são aceitos internacionalmente. A professora Miriam bateu bastante nessa tecla, inclusive depois eu vou passar para vocês alguns modelos de relatórios que foram estudados e que certificam esses produtos. Então, normas sim precisam acontecer para que a gente saiba da qualidade do produto, tanto no mercado nacional quanto no mercado internacional. E muitas empresas que vendem somente para o mercado internacional, elas buscam essas certificações lá do país destino para que elas atendam no seu processo produtivo essas certificações e não corram perigo de não conseguirem mais trabalhar, vender para estes outros países. Então, por enquanto, 2 e 3 estão corretas. A 4. A Alemanha é um grande exemplo de nação que tem seu mercado muito bem protegido contra a entrada de produtos concorrentes e somente aqueles que atendam à sua rígida legislação têm espaço para comercialização. A Alemanha tem ali algumas certas rigidez com relação a esse processo de entrada e saída. Porém, no nosso material, bem lembrado pela professora Cecília, lá na página 56, o texto traz que o Reino Unido tem essa característica, né, de ser ultra protegido, para não acontecer esse livre comércio. Então, essa troca de Reino Unido por Alemanha já invalida a questão, ok? Então a resposta correta, alternativas 2 e 3. E se der tempo eu falo isso aqui, prof? Da atividade de estudo 2? Já que estamos aqui, né? Já aproveita. Vamos lá. A valorização da diversidade pelas empresas é uma forma de combater a discriminação e buscar relações sustentáveis em todos os níveis. As organizações que promovem a diversidade estão abertas à discussão sobre o que é melhor qualidade, competência, eficiência, resultado, entre outras questões que parecem estar fechadas para discussão em empresas que não adotam essa postura. Algumas empresas têm realmente essa barreira aí da diversidade. Então, diante disso, tínhamos 4 afirmações para julgar se são corretas ou não. A número 1. Podemos definir a diversidade como a inclusão de todos, que não é algo que seja definido por gênero ou raça.
Ok, isso está correto. 2. A valorização da diversidade pelas empresas é uma forma de combater a discriminação e buscar relações sustentáveis em todos os níveis. Ok, correto e bonito isso ainda. 3. O conceito de diversidade nasceu nos Estados Unidos quando o Affirmative Action foi promulgado no final da década de 80, como resposta à discriminação com mulheres observada nas empresas e instituições de ensino. Ocorreu sim essa movimentação, porém não foi na década de 80, foi alguns anos antes, foi lá na década de 60. Então essa prática de diversidade, esse conceito de diversidade não nasceu na década de 80, e sim lá na década de 60. E a discriminação também era racial e não contra gêneros. gêneros. E a quarta, um dos pontos importantes para valorizar a diversidade é a promoção da consciência e a não aceitação das diferenças individuais. Bom, essa a gente já percebe que é falsa justamente pela palavra não aceitação às diferenças individuais. Aceitação, né? Se eu não aceitar, eu não vou conseguir trabalhar com a diversidade. Então estão corretas as afirmativas 1 e 2, ok? Essa foi uma outra questão que tiveram muitos erros e você não pode errar essas coisinhas, tá bem? Agora sim, vamos para o nosso plantão tirar dúvidas, pensando aí num apanhado de conteúdos que nós vimos ao longo das aulas, mas que também está no seu material de estudo. Profs, o que temos para hoje? A gente tem que deixar sempre registrado, né, professor, para os alunos, é que assim, a gente tem um banco de questões em que os professores cadastram essas questões e o sistema faz a seleção randômica. Então, na verdade, fala igual a professora de Direito, a professora Mônica falou, não é para colocar o nosso nome na boca do sapo se não cair o conteúdo que a gente está tratando aqui. A gente está com base no que a professora, a gente revisa essas questões, no base do que a gente revisou, do que a gente viu. Então, né, pode ser que caia até para dar uma direcionada nos estudos de vocês, temas, né, que são mais corriqueiros na disciplina e tal, então por isso que a gente vai... Posso dar uma contribuição? Não sei se o professor comentou, mas, pessoal, ficar atento que esse momento aqui, né, isso que a gente está disponibilizando para vocês, não esgota, né, não dispensa a necessidade que vocês têm de fazer a leitura do livro, assistir às aulas conceituais, às aulas ao vivo, retomar, como o professor Vitor muito bem colocou aí, essa estatística de questões que tivemos muitos erros, né? E retomar lá e ver os pontos, por que você errou, etc., com o apoio do livro ali e fazer essa leitura. Então esse material aqui não esgota, eu vou ficar só com, né, dicas de estudo, só o plantão, não. Tudo então bem. vamos lá. Vamos lá. Então lá no começo do livro, né, ali nas páginas iniciais, a gente fala um pouco sobre o conceito de responsabilidade social. É normal a gente ter sempre no início os conceitos sobre a disciplina. E um dos conceitos básicos da responsabilidade social é que ela engloba aspectos. Lá no livro, na página 33 ou na 34, tem uma pirâmide, tá? Então vamos pensar ali na base da pirâmide, a gente tem as questões econômicas, depois as questões legais, as questões éticas e filantrópicas. Então na base da pirâmide, né, então, se não tiver a questão econômica, que é a base, não adianta a empresa querer ser ética, não adianta ela querer cumprir leis se ela não gera lucro, né? Tanto que depois vocês vão ver um pouco mais lá na frente do livro que existem, né, estudiosos que são contra e estudiosos que são a favor da responsabilidade social justamente por isso, porque alguns pensadores dizem que a empresa, o governo tem que fazer a parte dele, a empresa tem que gerar lucro para os seus acionistas, né? A gente não pode ser tão rigoroso assim. Mas que a questão econômica ela é fundamental, né? A gente sabe, porque a empresa ela tem que gerar lucro, porque ela tem que gerar emprego, ela tem que remunerar os seus acionistas, ela tem que pagar imposto, porque através do imposto é que roda a máquina pública, né? Então ela está contribuindo também com a responsabilidade social se ela gera esses impostos e tal. Então a econômica ela é a base da pirâmide, se ela quebrar, não vai conseguir se sustentar. Exatamente. E daí vai sair... O que adianta ter sustentabilidade ambiental se não tem financeiro? Financeira. Então o econômico é a base. Depois, legal, ela tem que obedecer às leis, né? Porque não adianta ela dizer que ela ajuda, que ela faz filantropia se ela sonega impostos, né? Então, obedecer às leis, ela faz parte também. E ser ético, né? Fazer o que é certo, né?
E isso é básico também para uma empresa que se diz, né, que tem a responsabilidade social. E daí filantrópica, né, contribuir para como a sociedade, né, a qual ela está inserida, apoiar causas e tal. Tantas coisas que a professora discute nas aulas, que discutiu nas aulas. Então, a base da pirâmide é o econômico e o professor Ed vai falar sobre a ética. É, muito bem. Então, essa questão da ética, vejam que está muito bem entrelaçado, né, pessoal? Sobre a ética, o que nós temos que observar, né? A empresa, não pelo fato dela ter ações de sustentabilidade, dela ter políticas de sustentabilidade, não pode dizer que ela realmente esteja cumprindo aquilo e realmente de repente aquilo lá pode estar maquiado. Assim como exemplos que nós tivemos lá nos Estados Unidos, de escândalos de empresas que tinham lá o seu balanço patrimonial, a sua contabilidade, tudo maquiado, né? Então esse é um aspecto da ética. Então a empresa que ela busca, né, praticar a responsabilidade social, então ela tem que ter, né, a ética como um princípio também, principal. E aí o que nós temos que fixar em termos com relação à ética, né, no enfoque para a responsabilidade social, é que a ética é um conjunto de diretrizes socialmente aceitas, ou seja, a sociedade por si só, né, ela já aceita algumas formas de se comportar, algumas formas de se agir dentro do seu meio, dentro da sociedade. Ser sustentável é ser ético, né? Isso aí é o que eu acabei de comentar no início. Diz respeito sobre como devemos agir na sociedade. Ser sustentável facilita a convivência entre os seres humanos e o meio natural. Então esses são pontos que nós temos que observar, vocês têm que retomar, né? Fazer uma leitura atenta desses detalhes que, né, se acontecer de vocês se encontrarem, depararem com a questão relacionada à ética, até nesse formato que a professora Cecília comentou aqui, então aí vocês já vão estar bem preparados aí. E algumas palavrinhas são fundamentais, né, que a gente precisa verificar lá na questão, como a professora Cecília já colocou, ler o enunciado e conseguir extrair desse enunciado palavras-chave que vão te ajudar a responder. Perfeito. Com certeza. Lendo bem o enunciado, você não vai ter dificuldade de responder as questões. Bom, ali no início do livro ainda, entre as páginas 20 e 21, a gente fala, na verdade, no nosso livro, você vai ver que tem conceitos de pensadores, né? Pessoas que defendem e tal, toda essa parte da responsabilidade social. E a gente tem um pensador que ele criou uma curva, né? Então se você pensa lá no eixo X, o eixo Y, então ele tem uma curva que demonstra, né, o desenvolvimento econômico, quais os impactos ambientais que o desenvolvimento econômico causa, né, dentro da nossa sociedade. Então ela chama curva de Kuznets. Eu não sei falar inglês, né, gente? Então, o inglês não é o meu forte, já deve ter percebido isso, mas tudo bem. Tô pagando para minha filha de 12 anos me ensinar, mas não tá fácil não. Então essa curva de Kuznets, né, que deve ser assim que fala, ela diz o seguinte, que o desenvolvimento, né, econômico, ele só vai causar alto impacto ambiental no início, né? Então naquele início ele vai causar mesmo, porque vai ser instalada aquela empresa, então ela vai tirar recursos ambientais e tal. Só que ela diz o seguinte, que depois, né, até certo ponto, com o aumento da renda per capita e a educação, esse impacto ambiental ele tende a se equilibrar ou a ser nulo, entendeu? Ou seja, somente no início que você vai ter aquela degradação, mas com, né, o desenvolvimento tanto da população, né, da sociedade, ele tende a diminuir. A gente sabe que, na verdade, infelizmente, não é bem assim, né? Mas a gente torce. Mas a gente torce para que seja, porque os estudiosos dizem isso, né? Então era para ser assim, tende a ser assim, por isso que cada empresa precisa fazer a sua parte. Então esse pensador ele justifica, né, que as altas doses de desenvolvimento econômico, elas seriam essenciais para salvar a natureza, né? Porque a gente sabe que conforme as pessoas vão ficando mais educadas, mais desenvolvidas, vamos pegar o Japão, né? O exemplo de ir lá no estado, tirar o lixo e tal, porque é uma sociedade educada, não é verdade? Que tem uma renda per capita maior, então é com base assim, não vamos analisar, né, nosso Brasil e tal, que a gente tem muito que aprender ainda, né, professor? Mas a gente vai. Né? Vamos aprender. Muito bem. Vamos lá, Ed. Vamos lá? Próximo. Então tá. Pessoal, outro tema muito importante é sobre a cidadania empresarial.
Vocês já ouviram falar? Já. Então, a cidadania empresarial, ela é um termo aí que ela sofreu uma certa evolução. Se vocês observarem lá na página 159, estou citando para vocês depois, vocês consultarem lá, né? Então, nós temos aí, principalmente aqui no nosso contexto, né, aqui no Brasil, a questão da filantropia, né? É muito associado à filantropia, né? Só que a filantropia, os autores lá nos falam o seguinte, que a filantropia ela tem um aspecto mais paternalista, né? Enquanto a cidadania empresarial ela tem uma preocupação mais com o meio, né? Ela trabalha para melhorar a qualidade de vida da sociedade. Então esse é um ponto importante a se observar. Não é dar o peixe, tem que ensinar a pescar. Exatamente. Resumindo, filosofia de mãe, isso é. Então, pessoal, o que vocês têm que observar? Não decorar e não fixar, né? Eu digo assim, não ficar decorando, né? Aprender o conceito. Para entender, exatamente. Então, a questão da cidadania empresarial é essa preocupação que ela deve ter com o meio, né? E ao mesmo tempo que nós vamos observar lá na página 159, o autor menciona que quem pratica a cidadania tem a postura, né, de empresa cidadã. Falou em postura. É verdade, ajeitado. Ela tem alguns ganhos, né, se vocês observarem lá. Valor agregado à imagem da empresa, certamente, né, porque a sociedade vai observar aquela empresa cidadã, vai observar as práticas que ela tem com o meio dela e vai entender que aquela empresa é uma empresa amigável, vamos dizer assim, né? As lideranças mais conscientes e socialmente responsáveis, ou seja, você ter a consciência, né, produz pessoas que têm uma consciência maior do meio que ela está, porque a organização ela está no meio e ela abstrai, né, ela tira do seu meio, né, todos os recursos, né, ela produz suas riquezas, né, ela se mantém a partir desse meio. Então nada mais justo do que ela retornar isso para a sociedade. O clima organizacional positivo dentro das organizações, esse é um aspecto importante, até a questão da educação, né? Se você está numa empresa que ela é cidadã, você acaba assimilando, você acaba incorporando esses valores e justamente você vai passar para as próximas gerações, você vai ser uma pessoa que pratica isso, né? E orgulho e reconhecimento pela participação em projetos sociais. Então isso é interessante, se você está numa empresa que tem essas políticas, que tem essa postura, né, de empresa cidadã, então você vai se sentir realmente orgulhoso. E se o nosso aluno é funcionário, trabalha, né, atua em uma empresa que tem essas posturas, você já vai conseguir facilmente fazer o link com o que o professor Ed está comentando. Então vamos lá, vamos falar já ao vivo. A professora cadastrou várias questões com base na aula ao vivo. Então, cadê o negócio do hashtag Fica a Dica? Faltou a plaquinha do hashtag Fica a Dica. A Então, plaquinha sumiu da minha sala. Vamos ter que fazer Roubaram o meu hashtag Fica a Dica. Então, pessoal, assistam as aulas ao vivo. Lógico que as conceituais também são importantes, que elas vão explicar melhor os conceitos, só que a professora cadastrou questões com base no que ela discutiu na aula ao vivo, que muitas vezes ela traz outros conceitos. E foi justamente o que vocês mesmos pediram em outras situações. Então, acho que na aula ao vivo 2, eu não me lembro muito bem, eu acho que foi, que ela falou sobre os tipos de marketing que a gente se utiliza dentro da responsabilidade social. Lembra, professor? Que ela trouxe acho que foi a segunda, ela trouxe um vídeo bem impactante lá. Eu não gosto de assistir aquele vídeo, quero falar a verdade. Que o rapaz tá lá, que mata todas as criancinhas, eu não gosto daquele negócio. Aula 2. Foi a 2. Então ela fala sobre os tipos de marketing. Então dentro da responsabilidade social, a gente classifica, né, alguns tipos, que ela falou lá sobre o marketing de campanhas sociais, que inclusive esse vídeo está caracterizado dentro dessa campanha. E o que ela traz? São campanhas sociais mesmo. Contra a fome, contra a miséria, criança desaparecida, coloca lá na sua embalagem, né? Então, qualquer ação que traz essa causa social, então marketing de causas sociais. Quando a gente vai falar do marketing de filantropia, de repente você pode dizer, não é a mesma coisa? É que a causa social, você está levantando a causa, a discussão da causa, você não está, né, fazendo um financiamento, uma doação. A filantropia ela já vem, né, já mais específica, numa doação que a empresa pode fazer. A professora utilizou na aula o exemplo do McLanche Feliz. Sim. Porque daí você queira ou não,
O McDonald's, ele deixa de ganhar lá o valor que ele teria do lanche, tira os impostos, então ele está deixando, então ele está fazendo a contribuição. É diferente de você falar que as pessoas estão passando fome e tal, que seria na causa social. Então, de filantropia, a empresa vai ter que desembolsar. Sim. Tá? Bom, o marketing de relacionamento é quando a empresa se utiliza da sua equipe, tá? Para orientar os seus clientes. Ela usou o exemplo do Avon, né? Que ela mostrou o vídeo da Maria da Penha, onde as consultoras, né? Elas vão conversar com as mulheres e tal. Então ela está levantando essa causa, ela está se utilizando da sua equipe interna para orientar esses consumidores. Isso é bem legal, né? Já que essas consultoras estão dentro da casa das clientes, né? Então tem essa... Mas existem outros exemplos, mas eu vou citar o que ela falou na aula. Parece que a professora assistiu a aula ao vivo. Ah, eu assisti. Que bonito exemplo. Tá vendo? Vocês também têm que dar esse exemplo, É tá? isso aí. E depois ela falou do marketing de promoção social, que ela utiliza-se daí a logomarca da empresa dela, o logotipo, tem diferença de logotipo, logo, Sim. né, professor? Mas, ela citou o exemplo lá da Sadia, né, que tinha lá, e daí estimulando os clientes a andarem de bicicleta, a terem atitudes saudáveis, entendeu? São esses os exemplos que a gente tem, né, que ela citou dentro da aula. Assiste a aula, tem os slides lá no material da disciplina, vocês vão entender o que eu estou falando. Muito bem. Isso E o aí. professor, assistiu a aula ao vivo também? Assisti, pessoal, eu assisti. Eu trago para vocês aqui dois temas muito fortes, mas muito forte mesmo. Um deles é o balanço social, né? E o outro é o relatório de sustentabilidade. Então, nesses dois itens é importante a gente saber entender isso, mas é muito tranquilo mesmo, pessoal. Então, assim, o balanço social, tanto quanto o relatório de sustentabilidade, o que eles são? Eles são ferramentas, né, para aferir o que uma empresa está executando, o que ela está realizando em termos de ações, né, no campo da responsabilidade social dentro, né, do contexto, dentro da sociedade. Então, esses são documentos importantes, são recursos importantes para se aferir o que elas estão realmente realizando, né? E aí, no balanço social, nós temos aí um aspecto mais, o balanço social, um aspecto mais contábil, um aspecto mais em termos de números, né? Traduz aí o que a empresa está desenvolvendo e como que ela está aplicando os recursos dela, né? Ou seja, recursos próprios, né? Aferidos são os recursos próprios e só recursos advindo aí de terceiros, né? Que ela obteve de terceiros. Então esse aspecto, a questão do balanço social tem mais esse aspecto, né? Aspecto mais quantitativo. É de registro, né? Registros, Aí perfeito. dá para os nossos alunos conciliar o balanço Balanço contábil, o balanço patrimonial, o balanço social, números, né? Exatamente. Para ficar mais fácil, daí o relatório já é mais qualitativo. Ó, balanço social está associado mais a números, né? Isso. Vamos lembrar lá da contabilidade. Isso, aí os alunos não vão esquecer, né? Isso, exatamente. Agora, o relatório de sustentabilidade, ele tem um aspecto mais qualitativo, beleza? O balanço social é mais quantitativo, traduz a números, e o relatório de sustentabilidade ele tem um aspecto mais qualitativo, né? Vai trabalhar as descrições das ações que as organizações estão realizando aí no seu meio. E não exatamente os números dessas ações. Isso, exatamente. Pessoal, então em síntese é isso, sobre esses dois temas, o que vocês devem entender aí, e eu acho que é um tema muito forte, né? Não temos a certeza, né, professor, que realmente esse tema cairá, mas se ele chegar à porta de vocês, lá na página 126 você tem material sobre isso, e dá uma olhadinha no quadro 5 da página 128.